Você acredita que pelo empenho da Simone Tebet ao apoiar Lula no segundo turno, já deveria ter sido indicada para um importante ministério? Veja a vinheta e acompanhe meus comentários do início ao fim. A Simone Tebet, enquanto candidata à presidência da República, obteve 5 milhões de votos no primeiro turno e seu apoio era importante sim para qualquer candidato que viesse a ter esse apoio dessa candidata MDBista. Por realmente ser uma ferrenha adversária das políticas do atual presidente, evidentemente ela optou por apoiar Lula, apoiar o presidente eleito, evidentemente em nome da democracia, em nome do Estado democrático de direito, e isso ela fez, e o fez com denodo, com dedicação, desempenhou muito bem o seu papel como apoiadora de Lula no segundo turno. E o que há de se perguntar? Por qual razão, até o momento atual, ela não foi indicada para um importante ministério? Essa é a pergunta que não quer calar de forma alguma. Ora, minha gente, todo mundo que votou em Lula sabe da luta política empreendida por Simone Tebet nesse segundo turno das eleições presidenciais. Ela realmente se voltou, ela apoiou com afinco a campanha de Lula neste segundo turno e certamente transferiu uma grande parte desses 5 milhões de votos que ela obteve no primeiro turno. Então, nada mais correto do que ela vir a participar do atual governo. Vejam bem, não se sabe se houve algum acerto político por antecipação para que Simone Tebet viesse a apoiar Lula ou não, mas pelo sim, pelo não, o reconhecimento deveria vir do próprio presidente eleito, que não deveria ou não poderia descartar a Simone Tebet para indicá-la a um importante ministério dos tantos que foram criados. Alguns sem lá muita visibilidade, outros de salutar importância para a administração pública federal desse grandioso país. E a Simone merecia, sim, um ministério importante para justamente demonstrar aquilo que ela tanto combateu na época da campanha política. Ela merece realmente um ministério. Mas o que fez Lula, né? Se realmente, sei lá, tivesse mais um pouco de atenção por parte do presidente eleito, ele já a teria escolhido como uma de suas ministras, uma pessoa para compor o seu ministério. Porém, se houve acordo ou não, apesar de Simone Tebet ter sido uma intransigente defensora do impeachment de Dilma Rousseff, quantas outras pessoas que defenderam também o impeachment da presidente não estão ou não vão fazer parte do atual governo.
o que achei interessante foi que o primeiro a ser chamado foi o Zé Múcio Monteiro, que é daqui de Pernambuco, e a sua carreira política foi toda ela moldada a partir da arena do PDS e do PFL. Apesar de em 2007 a 2009 ter sido secretário de Relações Institucionais do governo Lula e depois indicado por ele para ser ministro do Tribunal de Contas da União, isso certamente não teria cacifado Zé Múcio a ser o primeiro indicado a ocupar o Ministério e principalmente o Ministério da Defesa, porque os governantes ainda temem as Forças Armadas. E como Zé Múcio era um nome bem aceito entre essa elite das armas, por isso mesmo ele indicou o Zé Múcio Monteiro em primeiro lugar, para depois vir a indicar os seguintes. E outra mais, o Flávio Dino, indicado ministro da Justiça. Não estou aqui querendo dizer que Flávio Dino é uma pessoa incapacitada. Capacidade ele tem de sobra, principalmente como governador do estado do Maranhão, que foi eleito senador e indicado como ministro da Justiça pelo governo Lula. Mas pasmem, o Flávio Dino indicou como diretor da Polícia Rodoviária Federal um tal de Edmar Camata, que é defensor intransigente do lava-jatismo e admirador de Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol. Veja que contradição! Como é que se pode indicar para um governo, mesmo sendo de coalizão, um indivíduo que é defensor da Lava Jato? Isso realmente não tem a menor justificativa, ou se tiver, que se apresente, porque nós que votamos em Lula, esperamos que ele faça um bom governo, mesmo que tenha aumentado o número do ministério. Se for para a eficientização do país, da administração pública federal, realmente que seja válido, porque dos 25 ministérios que existiam no atual governo, praticamente nenhum estava funcionando e todos eles, principalmente aqueles mais importantes, foram sucateados. E isso não tem explicação alguma. E Lula, evidentemente, vai ter que reestruturar toda a administração pública, colocar gente eficiente para poder fazer um bom governo. E isso só poderá acontecer com as melhores escolhas, mesmo que a gente saiba que essas escolhas, em muitos casos, recaem em escolhas políticas. Então, não há explicação alguma o fato de Simone Tebet não ter vindo a ser indicada até o momento atual para ocupar um importante ministério, porque ela o fez por merecer. Ela se empenhou na campanha de luta, ela foi de frente, partiu de frente, bateu de frente o próprio Jair Messias Bolsonaro. Então, pela importância, pelo desempenho da Simone Tebet no segundo turno das atuais eleições, em que Luiz Inácio Lula da Silva foi o eleito, a Simone Tebet merece sim um grandioso ministério para dignificar o seu trabalho e o seu nome. É dessa forma que vejo as coisas e é assim que deverá realmente acontecer. Senão Lula vai ter que se explicar para muita gente neste país.
porque Simone Tebet não pode ficar fora do governo de forma alguma, não meramente com um carguinho simplesmente simbólico, simplesmente figurativo, mas com um cargo importante, com um ministério importante. É essa a minha opinião, a minha visão, pelo que eu vi, pelo que presenciei no empenho da Simone Tebet no apoio de Lula nas atuais eleições no segundo turno. Então, caro amigo, cara amiga, por hoje é só. Espero voltar a qualquer momento com mais um vídeo com fatos importantes diretamente para você.